Vamos lá. Nós vamos trabalhar um pouco de conceitos básicos na neuroanatomia. Conceitos gerais da neuroanatomia. Então, com relação aos termos, vamos lá. O nosso sistema nervoso apresenta dois tipos de substância. A substância cinzenta e a substância branca. E a distribuição da substância cinzenta e da substância branca é diferente no encéfalo do que na medula espinal. Então, o que é substância cinzenta? Substância cinzenta é aquela porção, aquela substância do sistema nervoso que é composta pelos corpos celulares, especialmente os corpos neuronais, com as células gliais, com as células da neuróglia. Então, o tecido nervoso que tem os corpos de neurônios e as células da neuróglia forma a substância cinzenta. Tudo que a gente olhar no sistema nervoso que for substância cinzenta, eu vou me lembrar que ali eu tenho corpos de neurônios. Não tem só corpo de neurônio, mas para a função do sistema nervoso, os corpos de neurônios são aqueles capazes de interpretar, de produzir estímulos elétricos. Quando você olha aqui no encéfalo, você vê aqui uma porção que está contornando as extremidades, que é substância cinzenta. Esta porção se chama córtex. Então, córtex é a casquinha de substância cinzenta do encéfalo. Se nós olharmos aqui no cerebelo, você vai ver também que está desenhado em azul esta casquinha de substância cinzenta. Aqui na imagem está em azul, mas você sabe que é substância cinzenta. Essa casquinha é chamada córtex cerebelar, ou seja, córtex do cerebelo. Então a gente tem córtex cerebral e a gente tem córtex cerebelar. Além do córtex, a substância cinzenta também compõe os núcleos. E o que são núcleos? Núcleos são conjuntos de corpos celulares em áreas bem delimitadas. Você consegue distinguir essas áreas, elas são bem delimitadas e geralmente elas têm a mesma função. Aquele conjunto de neurônios, aquele conjunto de células, está ali para desenvolver uma função específica. Esse é o conceito de núcleo. Então nós vamos ter núcleos espalhados aqui, ó. Olha aqui, um núcleo. Esse aqui é o núcleo caudado. Um outro núcleo aqui, que é o núcleo lentiforme. São núcleos da base, chamados núcleos da base. Esses núcleos têm função motora, organização do movimento motor. Existem outros núcleos ainda. Olha aqui, essa região aqui, que é o do tálamo, apresenta vários núcleos. Os núcleos talâmicos. Cada núcleo talâmico tem uma função. Existem os núcleos do hipotálamo, núcleos hipotalâmicos, que também têm várias funções. Então, núcleos são grupos de substância cinzenta no interior da substância branca, mas o mais importante é que são corpos de neurônios, que têm uma função específica e estão alojados em áreas delimitadas. Não dá para ver naquela imagem do cerebelo, mas o cerebelo também apresenta núcleos no seu interior de substância branca. Se esses grupos de corpos de neurônios estiverem agrupados, mas não no sistema nervoso central, não vai chamar núcleo, vai chamar gânglio. Gânglio é um conjunto de corpos de neurônios com as suas células gliais, só que eles estão no sistema nervoso periférico. E o que é a substância branca? Então, a substância branca, que não é branca amarelada, no laboratório é sempre 50 tons de bege, bege claro e bege escuro, né? Essa substância branca, ela significa as fibras nervosas, ou seja, os axônios mielinizados. Os axônios com bainha de mielina. Isso é substância branca. Então, toda vez que eu olhar no sistema nervoso e enxergar substância cinzenta, eu sei que eu tenho corpos de neurônios. Toda vez que eu olhar no sistema nervoso e enxergar substância branca, eu sei que ali é fibra nervosa.
Trajeto, fibra nervosa é fio, é rua, por onde os impulsos nervosos são conduzidos. Então, olha só aqui dentro do cérebro, a maior quantidade de substância que a gente tem é de substância branca. E olha a quantidade de mielina que a gente tem ali envolvendo os axônios. Tem muito mais, parece, substância branca do que substância cinzenta. Ocorre que esta mesma substância, cinzenta e branca, também aparece na medula espinal, que é a outra porção fora o encéfalo que compõe o sistema nervoso central. E na medula espinal, a distribuição desta substância cinzenta e branca é diferente do que no encéfalo. Na medula espinal, a substância cinzenta está no centro da medula, está por dentro. E a substância branca está por fora. No encéfalo é o contrário. No encéfalo, o córtex, que é a substância externa, é cinzenta. E a substância branca está por dentro. Na medula, a substância branca está por fora e a substância cinzenta por dentro, provavelmente numa arquitetura que a natureza construiu para proteger a substância cinzenta, que são os corpos de neurônios. Como a medula espinal fica dentro da coluna vertebral, e a coluna vertebral tem várias possibilidades de lesão, ela não é tão protegida quanto a caixa craniana, provavelmente por conta disso que a substância cinzenta fica por dentro, para dificultar uma lesão dessa substância. Se a gente lesionar o corpo do neurônio, a capacidade de regeneração do neurônio está destruída. Se a gente lesionar o axônio, a gente ainda mantém a capacidade de restauração desse neurônio. Então, olha lá como a substância cinzenta, na medula espinal, está distribuída na porção central. E olha bem aqui, ó, esta porção central ainda tem um formato de H. E é chamado H medular. Uma borboleta, um H. Normalmente a gente chama de H medular. Então, o H medular é a porção central e é substância cinzenta, tem corpos de neurônios. E a substância branca da medula fica em volta, por fora, nessas regiões aqui, que nesse desenho azul escuro, um pouco mais escuro, é o H medular, e a gente vê aqui esses pontinhos rosa, vermelhinhos, são os corpos dos neurônios. E a substância branca está ao redor, por fora. E na medula, esses grupos de substância branca, a gente chama de funículo. Um funículo significa cordão. A palavra funículo significa cordão. Lembra que a medula espinal, ela vai no sentido crânio-caudal? E se eu tenho esta porção posterior aqui, ó, ela vai desde a cervical até a lombar, formando um cordão. No sentido súpero inferior, no sentido crânio-caudal. Então é um funículo. A gente tem o funículo posterior da medula, o funículo anterior da medula e o funículo lateral da medula. O que separa os funículos? Os cornos. O H medular, ele apresenta corno posterior e corno anterior. Então, entre o corno posterior e o corno anterior, tem o funículo lateral. Anterior ao corno anterior, funículo anterior. Posterior ao corno posterior, funículo posterior. E se é substância branca, vamos lembrar para que ela serve? Fibras nervosas. Então é trajeto de informações. Esses funículos são trajetos de informações no sentido crânio-caudal ou caldo cranial. De cima para baixo ou de baixo para cima. O que é um trato nervoso? Um trato nervoso é um feixe de fibras que tem a mesma origem, função e destino. Então, o que significa isso? Um conjunto de axônios mielinizados que tem origem no mesmo ponto, que vão terminar no mesmo lugar e que vão conduzir o mesmo tipo de informação. Isso é um trato. Em alguns lugares, esse trato é muito grosso, muito espesso. E se ele for muito compacto, espesso, ele não chama mais trato e passa a se chamar fascículo.
fascículo nervoso é um trato bem mais espesso, bem mais encorpado. Existe também o leminisco. Leminisco é quando aquele trato tiver um formato de uma fita. Normalmente, esses leminiscos, eles estão subindo informações para o sistema nervoso e eles vão terminar no tálamo. O que é uma decussação? Decussação é quando um conjunto de fibras nervosas vão atravessar o plano mediano de forma oblíqua. Então, esta linha tracejada aqui vai ser o exemplo para a gente do plano mediano. Uma decussação faz esse sentido aqui, dá uma olhada agora, ó. De um lado, atravessou para o outro lado do plano mediano, mas a forma como ele atravessou foi no sentido oblíquo ao plano mediano. Mas existem comunicações laterolaterais que acontecem no sentido horizontal do plano mediano. E quando isso acontecer, for no sentido horizontal, a gente vai chamar de comissura. Comissura é quando um conjunto de fibras nervosas atravessa perpendicular ao plano mediano, olha só. Na imagem ali é uma representação do que é decussação, atravessando obliquamente, e do que é comissura, atravessando horizontalmente ou perpendicularmente. Olha só, uma das maiores comissuras que nós temos no nosso sistema nervoso é o corpo caloso. O corpo caloso é aquela comissura que comunica o lado direito do hemisfério cerebral com o lado esquerdo. Então ele atravessa o plano no sentido perpendicular, no sentido horizontal. Chama comissura. Não é a única comissura, mas é a mais densa comissura que a gente tem.